Sejam bem-vindos ao canal Minidocs, com histórias e curiosidades do mundo e de personalidades, contadas de maneira simples e objetiva, para que você consiga entender o assunto sem perder muito tempo. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico com extensão que varia entre 1 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação ocorre devido a fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. Durante décadas, essa região tem sido objeto de lendas e histórias assustadoras devido a supostos desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Vamos investigar os mitos e verdades por trás dessas histórias. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que a região passa no campo magnético terrestre. Um dos casos mais famosos é o voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começaram a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns dizem que o mistério começou na época de Cristóvão Colombo. Desde a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam por essa área para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. A corrente do Golfo, uma área com clima instável conhecida por seus furacões, também passa pelo Triângulo ao sair do Mar do Caribe. A combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos entrassem em tempestades e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações, do radar e dos satélites. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica que se origina no Golfo do México e passa através do Estreito da Flórida, indo ao Atlântico Norte. Em essência, é um rio dentro do oceano e, como um rio, pode e carrega objetos flutuantes. Tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 metros por segundo. Um pequeno avião fazendo um pouso na água ou um barco tendo problema no motor serão carregados para longe da sua posição pela corrente, como aconteceu com um cruzeiro chamado Witchcraft em 22 de dezembro de 1967, quando foi reportado um problema no motor próximo ao marcador de boia, a 1,6 km da costa, mas o navio não estava lá quando a guarda costeira chegou. A primeira obra documentada sobre os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas foi lançada em 1950 por Ivy Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo. Jones disse que os desaparecimentos de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos e deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952, George X. Sand afirmou em um artigo da revista Do Destino que nesta área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. Em 1964, o escritor sensacionalista Vansan Guedes escreveu o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argosy. Um ano depois, publicou o livro Invisible Horizons: True Mystery of the Sea, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Guedes é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas. Mas foi 10 anos depois, em 1974, que o mistério alcançou o status de grandioso através de Charles Berlitz e seu livro O Triângulo das Bermudas, no qual pegou alguns textos de Guedes e recompilou alguns casos de desaparecimentos misturados com falsidades e invenções. Foi depois da publicação desse livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa de uma forma mais abrangente. Alguns escritores atribuíram os eventos aos OVNIs. Essa ideia foi usada por Steven Spielberg, por exemplo, em seu filme de ficção científica Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Os problemas com bússolas são um dos mais citados em vários incidentes no Triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nessa área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes.
Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico são exatamente os mesmos estão em uma linha passando do Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança na bússola numa área tão extensa como o triângulo, apesar de ser um fenômeno natural. Os casos de destruição podem cair em duas categorias: atos de guerra e atos de pirataria. Registros em arquivos inimigos têm sido checados por numerosas perdas, enquanto vários afundamentos têm sido atribuídos a invasores na superfície ou submarinos durante as guerras e documentados nos vários livros de bordo. Muitos outros suspeitos de afundamento não foram provados. Suspeita-se que a perda do USS Cyclops em 1918, assim como seus navios irmãos Proteus e Nereus na Segunda Guerra Mundial, tenha sido causada por submarinos, mas não foram encontradas provas nos registros alemães. A pirataria, que é definida como a tomada de um navio ou barco pequeno em alto mar, é um ato que continua até os dias de hoje. Enquanto a pirataria aos cargueiros sequestrados é mais comum no oeste dos oceanos Pacífico e Índico, o contrabando de drogas causa o roubo de barcos para operações contrabandistas, que pode ter sido o caso de desaparições de tripulações e iates no Caribe. A pirataria no Caribe foi comum de 1560 a 1760, incluindo famosos piratas como Edward Teach, também conhecido como Barba Negra, e Jean Lafitte. Uma das explicações mais citadas em documentos oficiais são as perdas de aeronave ou embarcação por erro humano. Sendo deliberado ou acidental, os humanos são conhecidos por cometer erros, resultando em catástrofes, e perdas dentro do Triângulo das Bermudas não são exceções. Os furacões são poderosas tempestades geradas em águas tropicais e têm historicamente sido responsáveis por milhares de vidas perdidas e bilhões de dólares em prejuízos. O naufrágio da frota espanhola Francisco Bobadilla, em 1502, foi o primeiro registro de um destrutivo furacão. Estas tempestades causaram no passado vários incidentes relacionados ao Triângulo. Em vários oceanos ao redor do mundo, as ondas gigantes têm causado o afundamento de navios e a queda de plataformas de petróleo. As ondas gigantes não explicam a perda de aviões. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, também descobriram um padrão anormal na formação das nuvens naquela região. O formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, sendo comparada a atuação delas com uma bomba aérea, pois o formato dessas nuvens permitem a criação de correntes de ar superpotentes, capazes de alcançar até 274 km por hora. Essa ventania poderia ser comparada à força de um furacão. Consequentemente, elas podem fazer com que o impacto do vento na água do oceano gere ondas de até 15 metros. Tais condições naturais são praticamente mortais, visto que é muito difícil um navio ou avião, por mais modernos que sejam, enfrentar essas condições. E, na verdade, não existem dados e pesquisas oficiais que esclareçam os mistérios do Triângulo das Bermudas. Mesmo assim, segue gerando uma grande curiosidade em torno dos inúmeros desaparecimentos no local. E você, acredita em qual teoria sobre o Triângulo das Bermudas? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou do vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.